Sejam bem-vindos a mais uma live da nossa série Transforme Ações. Aí, finalmente chegou o nosso convidado. Boa noite, seu Leandro. Boa noite, tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia também. E aí, Léo, como você tá? Rapaz, muito bem. Tô cansado, né? Como você sabe, fiz um treino hoje e fazia muito tempo que eu não fazia e o corpo sente, né? É isso aí. O Eu Léo, tô cansadão. pra quem não sabe, ele é corredor. Ele tem essa prática esportiva de correr 10 quilômetros, 21 quilômetros. O cara gosta de botar as perninhas pra funcionar. E aí ele, sempre que dá, ele fica fazendo os treinos dele aí, só que ele anda meio fora de ritmo, né? Só dá uma melhorada aí. Precisa sim, Legal, Léo. sem dúvida. Conta um pouquinho pra gente qual é a relação que você tem com a sua alimentação. Por que que esse processo de alimentação para você foi uma transformação na sua vida? Existe uma indústria alimentícia macumunada com outras várias indústrias, a farmacêutica é uma delas, por exemplo, para não citar outras, conduzem a humanidade e guia a humanidade para onde ela quer. Então, em geral, a sociedade, os seres humanos são guiados pelas indústrias para consumirem produtos cada vez mais industrializados que vão deixar as pessoas cada vez mais doentes e em pouco tempo essas pessoas vão recorrer à farmácia. Então a minha alimentação dentro daquilo que é possível, eu procuro fazer indo na contramão dessa indústria. Por exemplo, eu vejo aqueles corredores de supermercado, para mim aquilo são corredores da morte. Só tem lixo ali, só tem porcaria. Tanto na questão, na parte dos alimentos e também na parte dos produtos de higiene, de cosméticos e higiene pessoal, que são produtos também extremamente nocivos para a saúde, né? Como diz o doutor Laí Ribeiro, eu não concordo com tudo que ele fala, mas isso eu concordo bastante, a pasta de dente que você está usando está te matando. O shampoo que você está utilizando está te matando. São produtos que têm parabenos, triclosan, alumínio, chumbo, tem uma série de químicas ali que estão realmente debilitando as pessoas. Então a minha alimentação eu procuro fazer em empórios. Eu consumo muito coco, perto de 2, 3 por dia. Quando eu não consumo tudo isso, consumo pelo menos um. Mas em geral é no empório que eu compro as minhas comidas, né? Compro no supermercado aquilo que realmente não tem como não comprar, como produto para limpar a casa e tudo mais. E Léo, em que momento você sentiu que você precisava dessa mudança na sua rotina? Porque você não é vegano desde que você nasceu, né? Foi um processo que você se transformou durante a sua vida. Em se tratando de busca de uma alimentação, de um alimento mais saudável, isso veio junto com o veganismo. Foi o veganismo que desencadeou esse pensamento, né? Como eu falei na live passada, o veganismo ele traz consigo um pacote de coisas. Não é só o veganismo em si, traz um monte de outras coisas. E uma delas é você realmente buscar uma alimentação mais saudável. Não estou dizendo que todo vegano é saudável, porque hoje em dia existe muito industrializado vegano. Eu, por exemplo, eu vou te dar aqui eu quero fazer aqui, aproveitar essa pergunta para fazer um comparativo interessante. Legal. Num dos meus raros momentos em que eu tô comendo alguma porcaria vegana, eu tô comendo isso aqui, ó. Todo mundo já conhece, isso tem nos mercados por aí, no Brasil todo. Esse cara aqui é o concorrente do Doritos. E ele Agora, é vegano. se você é vegano, se você ler os ingredientes aqui desse cara e pegar um Doritos do supermercado e ler os ingredientes, você vai tomar um susto, cara. A lista de ingredientes aqui é pequenininha. É isso aqui, ó. Certo. A lista de ingredientes do Doritos é uma minhoca, cara, desse tamanho que não tem fim. E com um outro detalhe. Aqui você lê os ingredientes e você consegue saber o que é. Você lê e você sabe o que é. Você consegue associar aquele nome ao produto. Uhum. No Doritos, você lê e tem nomes ali, cara, que nem com dicionário na mão você consegue saber o que é, de tão químico. Sim. Entre as químicas que tem no Doritos, que é o concorrente desse cara aqui, está o glutamato monossódico, que é um dos maiores causadores de Parkinson e Alzheimer, ou seja, de doenças altamente degenerativas. Certo. É ele e o caramelo 4, que tem na Coca-Cola, que são os maiores causadores de doenças degenerativas. Aqui não tem, cara, glutamato monossódico. E detalhe, um Doritos, eu fui hoje com a Kate ao mercado e eu apresentei exatamente isso para ela. O Doritos custa R$11,00, 140 gramas. Esse tem 200 gramas e custa R$9,98. É mais barato
barato e incomparavelmente menos nocivo para a saúde do que o Doritos. E tão saboroso quanto. Sim. Então tem disso na indústria também, tem que ficar atento a esses detalhes. Né? Resumidamente, para responder a tua pergunta, o veganismo foi que me trouxe essa consciência, esse despertar da busca por uma alimentação mais saudável, menos industrializada. E tô vendo aí que você tem um quadrinho aí atrás que representa também muito do que foi um dos grandes motivadores de você ter essa alternativa aí nova de alimentação e de padrão de vida, né? Que é a questão dos animais. Ah, sim, né? É a compaixão. Eu costumo dizer que, assim, eu não amo os animais. Né? Eu não olho para uma vaca e falo, eu te amo. Não é isso. Eu respeito. E esse respeito inclui eu não matá-la ou não pagar para alguém matar e depois eu comer. Então, basicamente é isso. Eu respeito os animais. Esse quadrinho é de uma amiga, artista plástica aqui da cidade, que ela faz. Eu tenho vários aqui em casa, tenho do porquinho, tenho vários. Legal. Esse é o dele. Léo, aproveitando a deixa, eu queria que você dissesse, você comentou que você busca essas alternativas a produtos industrializados que são cheios de componentes que a gente nem sabe o que são exatamente e tal. Qual que é a dificuldade que você tem, por exemplo, de encontrar os produtos que se adequem à sua alimentação e à sua dieta e se isso interferiu demais na questão do bolso, né? Porque tudo bem que você acabou de dar um exemplo aí de um produto que acaba sendo mais em conta do que o próprio industrializado. Mas eu percebo, pelo menos nos locais que às vezes eu busco algumas alternativas de comida, que quanto mais natural, mais caro se torna, né? As pessoas acabam tendo um mercado aí que se aproveita dessa questão de quem está buscando algo mais saudável e tudo mais, e as coisas acabam sendo um pouco mais custosas do que os industrializados, que são feitos em larga escala e tudo mais. Então, qual que é a dificuldade que você encontra, principalmente na região que você mora e tal, de encontrar locais para abastecer a sua despensa, o seu armário, a sua geladeira, e como isso influencia no teu orçamento? Bom, vamos lá, vamos por partes. A dificuldade é zero. Há 10 anos, quando eu me tornei vegano, a dificuldade era considerável. Mas esse mercado tomou uma proporção tão grande e está tomando que hoje, em cada esquina, você encontra, por exemplo, tem um supermercado aqui super popular, que nesse supermercado, naquelas freezers horizontais, sabe esses hipermercados que tem aquele freezer horizontal gigantesco, Sim. que pega um corredor inteiro? Tem hambúrguer, tem tudo ali. Tem um baita de um freezer, um pedação de um freezer sozinho, só de hambúrgueres, coxinhas, pão de queijo, quibe, tudo vegano e tudo artesanal. Não é hambúrguer super industrializado. É de uma empresa aqui da região que chama GoVeg, que ela faz a embalagem, é super improvisada, é tudo 100% artesanal. Então, num mercado grande aqui da região, um mercado gigante, hipermercado muito grande. E lá tem, por exemplo, então hoje a facilidade para encontrar tudo que eu preciso industrializado, um salgadinho, um snack, às vezes dá vontade de comer um snack, né? Ninguém é de ferro, um pão de queijo, uma besteira vegana, a facilidade é imensa. Agora, você diz que algumas empresas se aproveitam. Não, na verdade não se aproveitam. Eu vou fazer aqui um pequeno comparativo para você entender a diferença da coisa. Você tem hoje um creme dental Colgate. Não sei quanto custa um creme convencional, Colgate, Oral-B, não faço ideia do preço, mas deve ser R$7 um tubo, não sei se é isso. Acho que não chega tanto. E você tem o natural, a marca mesmo é natural, né? Também tem no supermercado que custa R$21,99. A diferença de preço é enorme. De repente, os 400%, 500%. Só que a diferença de produto é muito grande. Você escova os seus dentes com um creme dental Oral-B Colgate, que ali tem parabeno, tem triclosan, tem uma série de substâncias cancerígenas que estão classificadas dentro do grupo A1 dos carcinógenos. Não sei se você reparou, mas no final do tubo ali, na parte externa, na emenda, tem um quadradinho com uma cor. Ou é preto, ou é vermelho, ou é azul marinho. Aquela cor indica quão químico ele é. Se for o preto, meu amigo, é o pior que existe. É o mais tóxico. E o preto, geralmente, é o mais barato, o mais tóxico que existe. Aí você compra um creme dental natural, paga R$21 e cacetada, dura bastante, dura um monte, e você vai pagar muito mais caro. Só que, meu amigo, caro é um dia de UTI. O caro é você fazer uma hemodiálise. Isso é caro. Então é assim, alimentação não é custo, alimentação é benefício. Mas, de certa forma, então, Mas são mais caros. Você confirma que acaba sendo mais custoso mesmo no teu orçamento.
praticamente. Depende do que você quer comprar. Por exemplo, eu não vou ao mercado todo dia e compro esse negócio aqui todo dia para comer, né? Que custa caro, custa R$10, 200 gramas, isso acaba num instante. Assim, a alimentação natural e saudável, ela é a mais barata que existe. É você comer produto que você precisa descascar e não desembalar. Se você seguir esse raciocínio, você vai economizar muito dinheiro se alimentando, mesmo se alimentando de produtos de origem animal. Vai gastar pouco. Agora, se você cair na questão dos industrializados, aí você vai ter um problema. Porque industrializado vegano e não vegano, os dois são caros. Por exemplo, o Doritos é mais caro do que esse daqui. E assim vai. Então, industrializado tudo é caro. Agora, tem alguns produtos muito específicos, por exemplo, o chocolate vegano. O chocolate vegano realmente é caro. Você vai pagar no modelo, na marca Only4, tem 80 gramas, R$20. Eu acho bastante caro. Mas assim, aquela tal coisa. Vai depender da quantidade que você consumir. Se você quiser consumir chocolate 3, 4 vezes por semana, você vai ter um problema financeiro. Entendi. Mas se você consumir assim, de vez em quando, eu acho que é uma coisa que dá pra administrar, né? Mas em geral, os produtos são um pouquinho mais caros mesmo. Léo, eu vou fazer uma pergunta aqui que o Evandro fez, que ele perguntou: falta em seu organismo algum suplemento que uma dieta vegana não pode suprir? Com certeza. A B12, vitamina B12, segundo todos os estudos feitos até hoje, é a única vitamina que o vegano pode ter, não quer dizer que tenha, pode ter a deficiência, né? Eu nunca suplementei B12, nunca. Inclusive, eu acho que eu estou com a minha B12 baixa, eu preciso urgentemente ver isso. Mas é algo muito simples de fazer, não precisa nem de nutricionista, se quer verdade, é algo muito simples de você botar ela em ordem de novo, simples e barato. Então não é um grande problema, mas a B12 é o único. E aproveitando, inclusive, essa pergunta do Evandro, que é seu primo, inclusive. É o meu primo? É o seu primo. Tá aí? Pô, mas como é que ele veio para aqui, bicho? É ele mesmo. Então, assim, eu queria aproveitar essa deixa dele ter questionado se falta alguma coisa no seu organismo. E eu queria perguntar, como a gente comentou no começo da live, que você pratica esporte, é corredor e tudo mais, você sentiu que quando você optou por se tornar vegano, o seu desempenho esportivo, ele teve alguma modificação? Se ele reduziu, se ele melhorou? Como que foi pra você? Assim, eu não tenho como comprovar isso, mas eu tô com 42 anos e eu não tô treinado, não tô no meu auge atualmente, né? Eu tô recuperando, depois eu tive esse acidente agora aqui nas pernas, você sabe bem disso, né? E venho também de um período de inatividade aí no esporte. Só para atualizar, assim, só para atualizar quem tá assistindo, o Léo foi fazer um exercício no qual ele pulava uma arquibancada e descia. Saltos, isso. Exercícios pliométricos. E aí a perna dele cansou e ele acabou dando uma canelada no concreto. E aí foi um estrago que, olha, vocês não queiram ver as fotos que ele me mandou no dia. Mas enfim, né? Pode continuar agora. Mas eu acredito. Eu com 24 anos, eu corria 10 quilômetros em 43 minutos e eu nem suava. Hoje eu corri em 44 minutos, aos 42 anos, portanto, quase 20 anos depois. Ou seja, então eu acho que se eu olhar o copo meio cheio, eu vou ficar feliz. Se eu olhar meio vazio, eu não vou ficar. Eu corri hoje os 10K em 44 minutos, cheguei exaurido, completamente exaurido no final, mas, assim, eu tô destreinado, né? Se eu tiver treinado, manter, assim, se eu tiver realmente voltar a treinar direitinho, em 2 meses eu acho que eu consigo ficar bem de novo. Então, assim, a alimentação vegana me trouxe bastante benefício nesse sentido. Eu me canso muito menos, eu emagreci também, né? Eu tô mais leve, né? Eu acho que o vegano tem uma tendência a emagrecer. Alguns dizem que não, porque come muito carboidrato. Eu discordo. Eu conheço pouquíssimos veganos gordinhos. A maioria são magrinhos mesmo. Então eu perdi peso, fiquei mais veloz na corrida. Mas eu me sinto bem. É uma coisa, é um sentir que não tem como explicar. É de dentro para fora. Eu me sinto mais ágil, me sinto mais jovial, me sinto mais elástico, me sinto mais... Enfim, na minha concepção, o meu sentimento é de que melhorou bastante. Além da corrida, você pratica algum outro tipo de atividade física ou não? Sempre depois da corrida eu faço os exercícios pliométricos, exercícios funcionais de fortalecimento e pratiquei jiu-jitsu por algum tempo. Tô doido para voltar, inclusive. O difícil é arrumar uma academia que abra cedinho. Eu não consigo mais treinar à noite. Isso é um negócio que de uns anos para cá eu treinava sempre à noite. Eu era o último a sair da academia. Meia-noite eu saí da academia. E hoje eu não consigo mais fazer nada à noite. Só consigo fazer bem cedo. Eu não consigo... Aqui não tem nenhuma academia de jiu-jitsu que abra bem cedinho. Mas por enquanto só corrida e exercícios pliométricos.
funcionais, né? Qual que foi para você o sentimento relacionado ao convívio com pessoas não veganas? Você sentiu que de alguma forma você começou a sofrer algum tipo de preconceito, algum tipo de isolamento social por conta dessa sua escolha? Isso te fez buscar outros tipos de amizade? Como que foi a questão do veganismo como artifício social para você? Olha, Silvio, algumas pessoas já me fizeram essa pergunta. Para mim, nada mudou. Eu, na verdade, sempre fui um pouco antissocial. Eu não sou aquele cara que gosta de aglomeração. Para você ter uma ideia, na corrida, as provas, eu nem gosto de fazer as provas por conta da aglomeração. Então, assim, eu nunca fui muito sociável. Sempre fui um cara mais na minha. Eu sempre preferi ficar em casa vendo um filme ou lendo alguma coisa do que, assim, eu nunca fui de balada. Então, eu não gosto muito de... As minhas amizades, elas são poucas. Dá para contar aqui nos dedos de uma mão. Então, para mim, automaticamente não muda nada, porque, assim, eu nunca fui muito sociável mesmo, então continua tudo na mesma. Mas, de alguma forma, você sentiu, obviamente que você cria um vínculo de amizade com poucas pessoas, mas você acaba tendo convívio com outras, né? Por mais que sejam colegas de trabalho ou conhecidos e tal. Nesses ambientes, você já sentiu algum tipo de discriminação pelo fato de você ser vegano? E o seu primo questionou aqui também se da sua parte, a partir do momento que você se tornou vegano, você adquiriu algum tipo de preconceito com relação a quem não é e também essa questão de discriminar de alguma forma ou não? Vamos começar por essa pergunta. Olha, Evandro, eu não adquiri preconceito, eu adquiri uma outra coisa que se chama misantropia. Eu me tornei um tanto quanto misântropo. É delicado falar disso porque algumas pessoas veem o vegano como um cara super zen, e o vegano é namastê, gratidão, e o vegano é um cara pacífico, e eu até concordo que existe esse viés dentro do movimento vegano, né? Quando a pessoa se torna vegana, ela realmente migra ali para uma comunicação menos violenta, uma pessoa que se torna mais zen, mas isso não aconteceu comigo. Eu sou um cara pavio curto desde pequeno, eu tenho personalidade forte, e como que eu posso te dizer, cara, no início, bem no início, há muitos anos atrás, a minha abordagem era uma abordagem muito incisiva. Então eu tinha um certo preconceito. A palavra não é preconceito, é agressividade. Era uma agressividade no seu discurso. Na verdade, eu ficava puto com as pessoas que consumiam produtos de origem animal, e queria debater com essas pessoas, ficava puto pra caramba e arrumava treta. Mas depois você vai adquirindo uma maturidade e a sua abordagem se torna uma abordagem mais inteligente, uma abordagem mais coerente, né, para falar do tema com as pessoas que consomem produtos de origem animal, e a coisa fica mais tranquila. Isso é uma das coisas que eu mesmo posso usar de exemplo, porque o Léo, por anos, ele ficou, tipo, tentando me convencer de que eu tinha que parar de comer carne e não sei o quê. E aí ele sempre vinha com o discurso extremamente agressivo de mandar vídeo de animal sendo sacrificado em matadouro e não sei o quê. E foi engraçado porque nenhuma dessas tentativas dele surtiu efeito sobre mim. Parecia que era um terrorismo que ele estava tentando fazer, mas não dava certo. Teve até uns tempos em que a gente conversava menos, porque todas as vezes que a gente ia conversar, o Léo vinha sempre com alguma coisa, e aí eu trazia o meu ponto de vista e a gente discordava e tal. E aí foi engraçado que um belo dia ele falou pra mim sobre um documentário no Netflix, chama What the Health, e a forma de abordagem desse documentário, ela vai totalmente por um outro caminho. Ele vai justamente por esse caminho de mostrar que você, se afastando de alimentação de origem animal e industrializados e tudo mais, você cuida muito mais da sua saúde e você fica mais imune a questões de ter que tomar um monte de medicação, doenças e tudo mais. E foi engraçado que quando essa abordagem veio em forma de cuide mais da sua saúde para que você tenha uma velhice mais saudável e com menos doença e gastando dinheiro com remédio e com médico e não sei o que, isso bateu em mim muito melhor do que a abordagem terrorista, sabe? Porque eu pensei muito na questão, eu tenho uma filha de 9 anos, e aí eu sempre fiquei pensando, eu falei, porra, eu quero envelhecer de uma forma
saudável que eu possa curtir com ela, independente do que for. A gente tem uma relação muito grande com a dança e atividade física, esporte e tal, e eu quero, mesmo depois de mais velho, poder ter o corpo ativo para poder executar qualquer tipo de atividade que eu queira. E aí isso foi um dos motivos da nossa alimentação aqui em casa. Nós não somos veganos, mas eu posso dizer que a gente reduziu, por exemplo, 90% do consumo de carne que a gente tinha. E mesmo assim, a carne que a gente ainda consome é muito mais peixe do que carne vermelha e essas coisas. Então, eu acho que tem muito essa questão do amadurecimento que você falou, né? Quando você amadurece um pouco mais a sua mentalidade e a forma com que você aborda determinados assuntos, você acaba tendo um retorno muito maior de quem está sendo abordado por você. Então, isso com certeza fez muita diferença para mim. Aproveitando o gancho do documentário, você sentiu que depois de você assumir essa nova postura e essa questão da alimentação vegana, a tua imunidade, ela sofreu algum tipo de alteração, mudança? Como que foi para você essa questão? Antes de responder essa pergunta, eu falei em misantropia agora há pouco, e para quem não sabe, só para deixar claro, né, nem todas as pessoas sabem o que é. A misantropia é quando você desenvolve uma repulsa pela própria espécie. Então eu passei a olhar o ser humano como um ser assim inimigo, como um ser destrutivo, é inimigo. Para mim, eu via todo ser humano como a pior espécie do mundo, e de fato é, né? Não podemos dizer que não é, que não somos a pior espécie. A gente destrói tudo que a gente põe a mão. Então misantropia é isso, quando você desenvolve uma repulsa pela própria espécie. Certo. Em relação à minha imunidade, olha, Silvio, eu sou suspeito a dizer. A alimentação, assim, tem até um cara famoso na internet, um ativista, que ele falou uma frase muito legal uma vez. Ele diz o seguinte: nem todo alimento vegano é saudável, mas todo alimento saudável é vegano. Você lembra o nome? Então, você lembra o nome desse ativista, não? Eu não lembro. Na verdade, é um ativista, se não me engano, acho que foi o Gary. Eu tenho um ativista que eu acompanho muito há muitos anos, que é o Gary Yourofsky, o americano. Ele é um ex-ativista, inclusive. Eu acho que foi ele, mas eu não tenho total certeza. Mas isso é muito verdade. Por uma razão simples: os produtos de origem animal, eles realmente estão extremamente contaminados. A carne, ela tá entupida de toxinas, hormônios, antibióticos. Quando você come esse negócio, você está botando tudo isso para dentro de você. E as pessoas precisam associar a quantidade de casos de câncer, especificamente, ao consumo de produtos de origem animal. Para você ter uma ideia, os embutidos, que são presunto, peito de peru, salsicha, rosbife, salame, esses alimentos, pseudo-alimentos, eles estão classificados dentro da OMS no grupo A1 dos carcinógenos. São mais cancerígenos que o cigarro. Está lá, classificado pela OMS, não sou eu que estou dizendo. Então, assim, me desculpa, mas para quem consome esses produtos, eu sei que é saboroso, eu também já consumi isso um dia. Falar que não é gostoso é mentira, são saborosíssimos, mas isso daí vai te mandar uma fatura para pagar, e quando essa fatura chegar, ela pode ser impagável. E essa fatura pode chegar muito mais rápido do que você está imaginando. É só você olhar à tua volta, os casos de câncer são incontáveis, é muita gente nova, com 35, 40 anos, com câncer. Isso não é normal, gente, não é normal. Tem alguma coisa aí, porque essas pessoas estão tendo tanto câncer assim? Existe uma indústria do câncer que fatura trilhões, e essa indústria quer que você tenha câncer. E a indústria alimentícia está te vendendo produtos com câncer. Tem substâncias ali que vão te causar o câncer, né? Então, em resumo, a alimentação vegana, ela sai um pouco sai totalmente dessa armadilha, né? Então não quer dizer que eu também não vá ter câncer. O solo está contaminado hoje em dia, o ar está contaminado, os lençóis freáticos, os oceanos, está tudo contaminado. Então tudo que você compra, até um alimento orgânico, uma maçã orgânica que você compra, se você fizer um estudo com ela ali, você vai ver que ali tem algum tipo de contaminação, porque o solo está todo comprometido. Mas é menos pior, né? É legal que é justamente uma das coisas que eu ia te perguntar agora. Como funciona para você a questão, por mais que você consuma produtos naturais, de origem vegetal e tudo mais, a gente acompanha que, a gente vê, né, por aí, que a agricultura, ela tá diretamente ligada com uma série de toxinas também, que são os agrotóxicos, e uma série de processos que tem que passar justamente para atender essa demanda absurda que é a indústria alimentícia. Como que é para você escolher o tipo de produto que você vai consumir, mesmo dentro do ambiente vegano? Porque você ainda tem essa questão da agricultura normal, né, de larga escala, e a orgânica em si. Só que se a gente para analisar, tanto uma como outra, de certa forma, tem algum tipo de contato com esses agrotóxicos e tudo mais. Como que funciona para você essa questão de, qual produto eu vou comprar para que eu coloque para dentro do meu corpo, para saber que aquilo não é também um produto
produto que já passou por vários processos químicos, porque hoje em dia não tem como a gente fugir disso, né? Eu compro tudo na feirinha orgânica, de pequenos produtores. Aqui na minha região, aqui no sul, tem bastante, né? Então tem bastante feirinha orgânica. Em função agora da pandemia do coronavírus, as feirinhas estão proibidas de comercializarem os alimentos. Então não tá tendo. Eu tô comprando no supermercado aqui perto de casa e tem o setor de orgânico. Não é a mesma coisa de comprar na feirinha, não é tão fresco, né? E por mais que eles estejam em gôndolas separadas, eles estão próximos dos convencionais, né? Dos vegetais convencionais. E só isso, só o fato de estar próximo, já sofre algum tipo de contaminação. Mas é claro que ainda assim é muito menos nocivo do que um produto convencional em si. O pimentão e o morango são os produtos que têm a maior carga de agrotóxicos no Brasil. No resto do mundo eu não sei como é. Então esses alimentos, preferencialmente quem puder comprar orgânico, vai fazer um grande negócio. Normalmente, então, eu busco a minha alimentação ali. Normalmente são os alimentos de coloração vermelha, né? São os que mais sofrem esse contato com agrotóxicos. Exato. E essas questões todas. Todos sofrem, mas os de coloração vermelha sofrem mais, né? Então, eu, respondendo a tua pergunta, eu compro tudo orgânico. Certo. É claro, não é tão barato quanto comprar o convencional, mas, assim, eu tenho condições para comprar, eu vou lá, compro, também no esbanjo, né? Uhum. E para quem acha muito caro, eu vou te dizer, um dia de UTI é muito mais caro. Legal. Então, se você puder investir nos orgânicos, é melhor. E só para finalizar, você pode fazer a seguinte conta. Em vez de você comprar 12 maçãs convencionais, você compra 5 ou 6 orgânicas. Você vai ver que o preço vai dar muito próximo e você vai estar fazendo um grande negócio para a tua saúde. Vale mais a pena comer uma maçã orgânica do que 3 não orgânicas. Então dá para fazer isso. Hoje, por exemplo, eu comprei 4 maçãs orgânicas, né? Daria para ter comprado uma dúzia quase da convencional, mas vale muito mais a pena comprar 4. Come uma quantidade menor, mas a qualidade é o que manda, não a quantidade. Tem 2 comentários aqui que eu vou ler para você. A Sandra comentou aqui que a agressividade também nunca convenceu ela. O que convenceu foi a questão da criatividade na cozinha. Ela não gosta de carne e ela tirou o leite da vida dela e nunca mais ela teve gastrite e a imunidade também melhorou. E aí o Evandro, ele tá com 2 perguntas aqui para você. A primeira é: vegano também bebe bebidas alcoólicas? E mais diretamente ele perguntou se você consome e quanto custa em porcentagem sua compra a mais do que uma compra comum sem ser vegana. Você consegue ter uma estimativa? Bom, são 2 perguntas, né? Isso. E para Sandra, realmente, Sandra, o leite é uma coisa que... O leite, ele é responsável por centenas de processos inflamatórios do corpo humano. Quando você tira o leite, você se livra de alergia que você nem sabia que tinha. Então, o leite, você tirar o leite é um grande negócio. Vai melhorar muita coisa na tua vida do ponto de vista alérgico. Inflamações respiratórias, alergia de pele. Eu tinha muita alergia de pele. Isso daí melhorou 100%. Em relação à minha compra, eu sou sozinha, só eu e a Sansa, né? Então, assim, eu sou bem econômico. E também não dá pra gente ter uma ideia global pegando só o meu caso, né? Porque tem veganos que têm grana e são ricos e gastam horrores no mercado. Tem vegano que é mais apendurado, que gasta pouquinho. Eu sou aquele cara médio, eu tô ali, né? Eu não passo vontade, eu compro tudo que eu tenho vontade de comer no mercado, mas eu não saio comprando grandes quantidades, cara. Eu acho que dá a mesma coisa. Avaliar, Silvio, eu acho que eu gasto menos do que eu gastava quando eu era vegano. Se eu for analisar melhor isso, eu acho que eu gasto menos. Porque quando eu não era vegano, eu consumia muita porcaria industrializada. E essas porcarias são caras. Bolacha, salgadinho, chocolate. Isso tudo é muito caro. E você não se contenta com só, né? Você acaba tendo que comprar uma quantidade maior porque o próprio produto ele te induz a consumir ainda mais. Exatamente. Então eu acho que eu gasto até menos, viu? Mas eu sou um cara econômico, né? Não sou desbanjar muito, não. E com relação a... E tinha uma outra pergunta. Com relação à bebida alcoólica, você tem o hábito de consumir ou você conhece outros veganos que têm esse hábito também ou não? Olha, quando você pega uma população mundial de 8 bilhões de pessoas, você vai ter 15 milhões de pedófilos, 30 milhões de estupradores, vai ter 60 milhões de serial killers. Isso quer dizer o quê? Que no mundo tem de tudo. Qualquer tipo de pessoa que você pensar, no mundo tem. Tem veganos que fumam, tem veganos que bebem, tem vegano pedófilo, tem vegano de todo tipo, tem todo tipo de gente no planeta. Eu não bebo bebida alcoólica, nunca gostei, é um vício que eu realmente não tenho, mas tem veganos que bebem, muitos bebem sim, só que tem bebidas alcoólicas
alcoólicas que não são veganas. A questão do vinho, por exemplo, é bem complicado de comprar para quem é vegano, porque a maioria dos vinhos não são veganos. Ah, é? Então, é uma marca ou outra que é vegana. Olha que interessante. Mas eu particularmente era não uma bebo, coisa não. que eu jamais imaginaria. A maioria dos vinhos não são veganos, Mas não. você Tem que tomar cuidado para comprar para quem é vegano. Você sabe dizer por quê? Qual que é o processo que envolve a produção do vinho que deixa de torná-lo vegano? Porque, querendo ou não, é uva, né? Eu vi isso há muitos anos atrás e eu não me recordo agora qual que é o processo. Mas eu vou dar uma pesquisada aqui no site Vista-se e depois eu te respondo. Legal. Mas de cabeça eu não lembro não, mas eu sei que a maioria dos vinhos não são veganos. Então o vegano tem que ser bem criterioso ali na hora de comprar, porque senão dá problema. Entendi. A gente está chegando naquele momento crítico. Eu quero agradecer muito a sua presença e eu queria que novamente você deixasse uma mensagem para quem está acompanhando a gente. A mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que a saúde é o bem mais precioso que você tem. Se você perdê-la, você vai ter um problema muito sério. E existe uma indústria extremamente atuante que bombardeia a gente através das mídias, através da propaganda, da publicidade, e nos bombardeia o dia inteiro com produtos extremamente nocivos para a nossa máquina humana. E viva por você, não viva por essa indústria que aí está. Não queira achar que a Nestlé está preocupada com a tua saúde, porque ela não está. Então essas empresas, elas são extremamente capitalistas. Não dá para acreditar que, por exemplo, um leite que está numa prateleira de mercado há 8 meses dentro de uma caixinha em temperatura ambiente possa fazer bem para a tua saúde. Pensa nisso. Será que um produto está meses ali em temperatura ambiente, sem nenhum tipo de refrigeração, de acondicionamento, um produto que é extremamente perecível? Se você tira o leite da teta da vaca e bota em cima de uma mesa, 2 horas depois ele já azedou, ele já estragou. É extremamente perecível. Como é que uma caixinha que está há meses numa gôndola no supermercado pode te fazer bem? Então pensa nisso. Os casos de câncer estão explodindo e, olha, a gente precisa ir na contramão dessa indústria.